Imagina só, com apenas uma ligação você poder mudar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, desde o presidente de um país ou até mesmo uma lei. Bom, isso parece uma teoria da conspiração ou até roteiro de filme, mas a verdade é que existe sim uma pessoa tão poderosa a ponto de fazer isso e muito mais. E o nome desse cara é Larry Fink. Nas mãos dele, ele tem mais de 10 trilhões de dólares, muito mais dinheiro do que Jeff Bezos, Elon Musk ou até Vladimir Putin. E com certeza ele é muito mais poderoso do que você pensa. Esse homem fundou a empresa chamada BlackRock. Empresa essa que controla ou tem participação em grande parte das empresas do mundo, sendo maior do que Apple, Amazon ou até mesmo a Microsoft. O curioso disso tudo é que BlackRock significa pedra preta. E até mesmo no Brasil, a gente tem uma instituição que também se chama Pedra Preta. O nome dela é Itaú, Pedra Preta em Tupi-Guarani. E essa sigla resume uma empresa com uma forte solidez financeira, que provém muito dinheiro para o mercado e nunca passaria por dores de cabeça. Então, é como se fosse um grande adjetivo para empresas sólidas financeiramente. Mas hoje a gente vai falar sobre a história da BlackRock e como ela controla o mundo e até mesmo o lugar que você vive. Tudo isso começou em Los Angeles nos anos 70, aonde Larry Fink trabalhou em um banco chamado First Boston Corporation, onde ele era trader, participava ali das mesas, participava das transações do banco e ajudava no setor de investimentos do banco. E na época ele se destacou por uma capacidade analítica muito boa e também por ajudar todos eles na tomada de decisão. Para cada decisão complexa, ele tinha uma solução muito mais simples do que parecia. Conforme o tempo foi passando, ele acabou sendo reconhecido como um dos maiores traders dos Estados Unidos, tendo gerado mais de $1 bilhão de lucro para esse banco, o que fez ele se tornar mais conhecido, mais poderoso e mais renomado. Mas como boa parte dos traders acabam sendo cegados pela ganância, Larry Fink não foi diferente. Ele acabou perdendo mais de $100 milhões dos seus clientes em tempo recorde e viu a reputação dele virando pó em questão de segundos. Como já dizia Warren Buffett, você demora anos para construir sua reputação, mas apenas segundos para acabar com tudo isso. Foi aí que Larry Fink, obviamente, foi demitido do banco First Boston Corporation. E assim ele conheceu um outro cara chamado Steve Schwarzman. E aí que as coisas começam a mudar. Nessa época, eles tinham uma boa passagem, um bom repertório bem parecido, aonde o Steve Schwarzman tinha passado pelo Lehman Brothers, também trabalhado na área de trade, e o outro, o Larry Fink, tinha passado pelo First Boston Corporation. E assim, eles se uniram e decidiram fundar uma gestora no ano de 1985, chamada Blackstone, uma gestora de investimentos. Mas no futuro, essa gestora não seria conhecida pelos seus investimentos, e sim por um outro setor que ainda parecia muito embrionário na época. Em 1988, a BlackRock foi fundada não só por Larry Fink, mas também por outros 3 membros. Na época, ela era conhecida como um braço dentro da Blackstone. No duro prejuízo de mais de $100 milhões, o Larry Fink havia percebido que algumas coisas precisavam mudar. E uma delas era o gerenciamento de risco, algo que todo trader, todo operador de mercado precisa ter, porque senão ele sempre vai devolver o que ele lucra para o mercado. Eu, como trader, tenho uma clara percepção que eu preciso perder pequeno e ganhar grande. Caso contrário, eu não consigo ser consistente e não consigo fazer dinheiro no mercado. E com isso, conforme o tempo se passava, já nos anos 80, Larry Fink acabou desenvolvendo algo como que um algoritmo de gerenciamento de risco, que permitia que ele não perdesse a mão na hora de operacionar os trades, e assim ele conseguiu ser mais consistente e de fato aumentar os seus lucros novamente. E a ideia já era tida por Larry Fink como uma das mais promissoras de todas. Só que aí surgiu uma grande oportunidade essa que mudou a vida dele por completo. Eu costumo dizer que um trader, um investidor ou quem quer que seja, não precisa acertar sempre. Às vezes um acerto é capaz de mudar a sua vida para sempre. E assim foi o que aconteceu com Larry Fink. Na época, uma empresa que hoje é muito conhecida era a General Electric. Ela estava passando por um momento muito difícil após ser acusada de fraude. E daí, o Jack Welch, o CEO da empresa, estava disposto a vender uma parte da empresa para qualquer um que tivesse disposto a comprar. E por mais que o portfólio da empresa ainda fosse bom, ela estava numa crise muito grande e, óbvio, precisava de um resgate financeiro. E foi aí que Larry Fink agiu. Enquanto todo mundo falava mal da General Electric, ele decidiu aproveitar essa oportunidade e comprou algumas ações daquela empresa, podendo fazer uma fortuna com a recuperação enorme. E você sabe, a General Electric já foi uma das maiores empresas do mundo. Então ele conseguiu pegar esse turnaround da empresa, que é o que a gente chama de uma retomada, e fez uma fortuna. E essa foi a oportunidade que mudou a vida dele por completo. Mas calma, que as coisas estão só começando. No início, tudo isso era só uma empresa de gestão de investimento de ativos, mas logo depois ela acabou se tornando uma empresa de tamanho global, tomando proporções que com certeza nem mesmo Larry imaginava. A BlackRock, hoje em dia, tem participação em tudo possível e imaginário. E se você for parar pra pensar, eles têm um poder de influência sem precedentes. Imagina só, você ser sócio do Banco Inter, ao mesmo tempo que você é sócio do Itaú, ao mesmo tempo que você controla um ETF que manda na Bolsa Brasileira, ao mesmo tempo que você controla uma empresa de tecnologia no Taiwan. Bom, essa é a BlackRock. E quando você é sócio de uma empresa, você tem uma
cadeira lá dentro, de fato uma voz a ser escutada dentro do quadro de acionistas. Ou seja, o voto da BlackRock em cada uma dessas empresas dita o rumo da economia global. E com certeza a influência que eles têm para decidir quem é o CEO de tal empresa, quem vai ser demitido e quem vai continuar, acaba mudando os rumos da humanidade. Então, nas mãos de uma só empresa, a gente tem o poder do mundo inteiro. E além de controlarem as empresas, a BlackRock também teve alguns dos seus funcionários envolvidos com governos e também com políticos, mostrando uma clara solução aí no meio, uma grande mistura. E aí a gente entende que, de fato, eles estão do lado das pessoas que fazem eles ganhar dinheiro, e daí acaba que a gente fica preso dentro de uma oligarquia. Oligarquia é um conceito onde o poder continua sempre nas mãos das mesmas pessoas, e isso vai sendo transferido de geração em geração. O que acontece é que quando a gente tem uma empresa tão monopolizada e tão forte como a BlackRock no poder, ela acaba controlando o mundo inteiro. E isso acaba sendo muito negativo para todo mundo, porque afinal, se você não acha isso bom, você que tem que lutar, porque não tem nenhum tipo de concorrência para chegar nem perto e nem fazer cosquinha na BlackRock. E a participação da BlackRock não se resume única e exclusivamente em empresas como bancos ou outras coisas, que já seria o suficiente para controlar o dinheiro do mundo inteiro, mas também nas empresas de mídia e de informação, o que faz com que tudo que chega até nossos pés seja completamente manipulado, ou seja, só chega nos teus ouvidos o que eles querem que você saiba. Não à toa, notícias completamente inúteis e ruídos acabam tomando conta das redes sociais e no estalar de dedos só se fala disso, como o caso do submarino com vários bilionários. Ninguém fala que durante esse movimento tinha um ex-funcionário da BlackRock falando mal da própria BlackRock e abrindo vários escândalos que aconteciam lá dentro. E ao mesmo tempo, o JP Morgan estava passando por uma grande fase de crise, mas ninguém fala sobre isso. Afinal, a gente tem uma grande cortina de fumaça formada pelas empresas do mesmo monopólio que manda no mundo. E no mercado financeiro, a gente já sabe. É óbvio que ela vai manipular os mercados indiretamente ou não. Queira ela ou não, ela tem uma forte influência. Se você for ver, os maiores ETFs de bolsa brasileira são da BlackRock, os maiores conglomerados de empresas do mundo têm participação da BlackRock, então de onde sai o dinheiro é onde sai o poder. Então, o poder nunca vai estar nas mãos de quem tem mais voto, e sim de quem tem mais dinheiro. Esses sim decidem quem é votado, quem não pode receber voto e quem concorre ou não a qualquer cargo, a qualquer eleição no mundo inteiro. E você lembra lá no início, quando eu falei que essa empresa, querendo ou não, se aproveitava dos momentos difíceis para se tornar cada vez mais forte? Na crise de 2008, a crise do subprime, que faliu alguns bancos nos Estados Unidos e quebrou milhares de famílias, a BlackRock se tornou uma empresa mais forte e maior ainda. Ela acabou adquirindo muitos ativos e aumentando ainda mais a sua participação no mundo inteiro. É claro, eu não tô aqui só para vender uma teoria da conspiração e você achar, meu Deus, a BlackRock é péssima. Isso tem um grande insight para você também. Quando as oportunidades aparecem, geralmente elas vêm mascaradas de crise. Então, é nos momentos mais difíceis da humanidade em que existem e vêm as maiores oportunidades. E só consegue aproveitar quem está pronto, quem se preparou e quem de fato tem coragem de assumir alguns riscos. E a BlackRock fez isso muito bem. Para você ter ideia, hoje eles controlam mais de 10 trilhões de dólares em ativos de investidores. Ou seja, eles têm mais do que o PIB de todos os países do mundo, exceto China e Estados Unidos. E é óbvio que mesmo tendo muito controle sobre o mundo, essa empresa também seria muito alvo de narrativas e de grandes mentiras, como cortinas de fumaça. E nos últimos tempos, um termo chamado ESG tomou conta de todos os mercados. Esse termo significa Environmental, Social and Growth. O que isso significa? Meio ambiente, social e crescimento. E basicamente, esse termo faria com que algumas empresas tivessem uma maior relevância, uma maior nota de ESG. Ou seja, conforme a empresa respeitasse mais o meio ambiente, respeitasse mais a sociedade e respeitasse mais o crescimento sustentável, sem poluir, sem isso e aquilo, a empresa seria mais bem bonificada por isso. Mas o que acontece é que na prática isso é uma grande mentira. Se você for ver nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa de petróleo Chevron, que produz gasolina, tem um ranking de ESG maior do que o da Tesla, que é uma empresa de carros elétricos. O que deixa claro que a sigla ESG é só mais uma maneira de manipularem mercado, de manipularem a cabeça dos investidores e as narrativas, para fazer com que você esteja cada vez mais perdido e eles consigam transferir dinheiro do bolso errado para o bolso certo. Tão simples quanto isso. Por que você acha mesmo que eles estão preocupados com o meio ambiente? Por exemplo, quando eles falam sobre desmatamentos no Brasil, vocês acham que eles estão preocupados com isso? Então por que eles não falam do desmatamento lá nas florestas da Alemanha? Isso é uma grande manipulação de narrativa. E o que eu quero que você entenda é que a BlackRock tem um poder absurdo sobre o mundo inteiro. E agora, eu quero te fazer algumas perguntas. Você sabia quem era Larry Fink, o que era a BlackRock e como de fato eles controlavam o mundo? Bom, se você não sabe, agora você já entendeu mais sobre isso. E eu quero que toda vez que você lê uma notícia, você se pergunte, cara, será que eles estão tentando me manipular? Será mesmo que isso de fato faz sentido?
Bom, eu tô te dando aqui só uma sugestão, porque talvez o que você esteja vendo não seja o que você deveria, e sim o que eles querem que você veja. Mas de uma coisa eu tenho certeza, você precisa aprender a questionar o sistema, não aceitar tudo que eles jogam na sua vida, que eles botam na sua frente e te fazem aceitar como um cachorrinho. Existe muito mais do outro lado, e quando você percebe que a sua vida pode ser sim transformada através de uma única coisa, que é a sua atitude, a sua vida muda por completo. E se você tem interesse de entender como você pode ter mais uma fonte de renda em dólar, fazendo dinheiro até mesmo dos mercados financeiros, eu sugiro você clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Fora isso, eu te convido para se inscrever no canal e não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente fala sobre investimentos, economia e também sobre esses temas mais gerais aí sobre dinheiro. Se você quiser, se inscreve no canal, deixa um like e deixa um comentário com feedback e uma sugestão para o próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo e até a próxima.